direcionado para pessoas cristãs, mas caso você não seja cristã e também deseja conhecer um pouco mais do Senhor, você também é muito bem-vindo por aqui. Aqui eu trago experiências reais, devocionais e também te ensino a ouvir a voz do Senhor em meio às distrações e barulhos. Bom, o meu primeiro episódio do meu testemunho está lá no meu canal. Para quem ainda não assistiu, pode ir lá que está disponível. Hoje eu vou contar o segundo capítulo. Bom, depois que eu me converti, né, eu acreditei que tudo ia dar certo na minha vida. Eu acho que todo mundo que se converte acredita que tudo vai dar certo, né? Porque depois a gente aceitou Jesus, tudo vai dar certo na nossa vida, tudo vai encaminhar. E aí, tem uma notícia pra vocês. É os nossos olhos, na verdade, né? A gente pensava no tudo errado. E aí eu comecei a ver muita coisa dando errado. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Sabe? Mas era Deus movimentando as coisas. E se isso acontece com você também, você acabou de se converter, fique tranquilo, porque é assim mesmo. Deus começa a movimentar a gente de lugar, começa a mudar as coisas pra que a gente seja alinhado no caminho que Ele tem o destino pra nós, né? No caminho que Ele quer que a gente siga. E eu vou contar a história de 3 amigas hoje. Também vou trazer pra vocês a mudança, né, da minha casa, quando eu tive que me mudar muito rápido. E também sobre os sonhos, né, que Deus me deu antes da casa. E também eu pra sair do serviço, né, eu também saí do serviço. Bom, vou iniciar na parte das 3 amigas. A gente andava num grupo de três casais, né, antes de eu me converter. E aí, né, assim que eu comecei a me converter, e essa outra amiga também, e a outra também, já falo pra vocês, e a gente não sabia, assim, mais ou menos uma da outra, eu sabia mais a de São Paulo, né, porque ela tinha se convertido primeiro, e foi ela que tinha me chamado a primeira vez. E aí Deus direcionou ela pra ir pra São Paulo, e ela foi. Bom, nessa época Deus nos afastou para nos tratar em secreto. Só que eu não entendia muito, não sabia como que funciona, não sabia nem como que Deus trabalhava, né? Hoje eu entendo que quando Deus ele quer nos tratar, ele nos chama para um relacionamento em secreto com Ele. E nisso, passou um mês mais ou menos, né, desse processo de conversão. E eu falei assim, vou esperar um pouco pra postar. Vou esperar um pouquinho pra postar, depois eu posto. Um minutinho aqui. Depois eu posto, porque eu não queria que ninguém soubesse ainda. Aí passou esse tempo, eu postei. Aí ela falou assim, essa que morava aqui. Aí ela viu, nossa amiga, eu tô muito feliz por você. Eu também me converti. Olha só o trabalhar de Deus, pra vocês verem, pra que vocês entendam o trabalhar de Deus na nossa vida. Não era só sobre mim, era sobre mais pessoas, era sobre 3 pessoas. E nunca é só sobre nós, na verdade. É sobre quem também tá com a gente, sobre através de nós. Deus muda a realidade de muita gente no meio do processo ali. E aí a gente, depois de um tempo hoje, né, Deus nos juntou de novo, né? Tem um tempo que Deus nos juntou de novo. Mesmo a minha amiga morando em São Paulo, tem um tempo que ela veio pra cá e ela voltou pra lá. Deus nos juntou, né? Deus colocou tudo no seu devido lugar e agora a gente somos amigas em Cristo, né? Isso é muito importante para vocês, que vocês tenham amigos em Cristo, porque quando vocês precisarem de conselhos, não que vocês tenham que ter outros amigos, tá? Mas é muito importante ter amigos em Cristo para quando até um puxão de orelha assim, né? Minhas amigas são bem fáceis com isso. Suas amigas não fazem isso com vocês, porque elas não são amigas de vocês de verdade. Brincadeira, gente, mas o importante das amigas também é dar uma puxão de orelha, né, na gente quando a gente precisar. Então, Deus não mudou só a minha vida, tá? Deus mudou a vida de 3 meninas, de 3 famílias, tá? E aí, vou finalizar aqui e vou começar o processo contando da casa. Deus tinha me dado um sonho, né? Assim que eu me converti, no primeiro vídeo eu expliquei pra vocês que minha família ela tem muitos sonhos, mas esses sonhos foram muito específicos, assim, que não tinha como eu falar assim, não, Deus não tá falando comigo. Eu tinha certeza que Deus estava falando comigo. Pra você ver que as coisas de Deus é sem dúvidas. Ele mostrou que eu tava indo morar numa casa toda branca e nova. E eu falei assim, né? Aí quando eu cheguei no trabalho, eu contei pras meninas, e eu falei assim, eu pensava assim comigo, né, também. Como que eu vou morar numa casa toda branca e nova? Tipo, era fora da minha realidade. Eu falei, gente, como assim que eu vou morar numa casa branca e nova? Eu não entendi
entendi. E eu fiquei nessa. E antes mesmo de acontecer tudo. E Deus também me mostrava nesse sonho. Eu tava conversando com uma moça que, logo quando eu me converti, ela me ajudou bastante. A gente ia pra igreja junto. E aí eu falava com ela do trabalho, por conta do trabalho, no meu sonho não tava dando horário, né? E realmente esse trabalho que eu trabalhava saía às 7h30 e a igreja era 8 horas, então ficava muito puxado, muito corrido. E também por conta que eu tenho 2 filhos, antes na época eu tinha só um. Eu tenho um de 10 anos e outro de 1 e 4 meses, mas na época eu tinha só o de 10, que é o Rian. E eu não tinha tempo pra ele, então eu já vim orando pro Senhor, porque eu queria, né, ter mais tempo pra ele. E a casa também, eu vim orando pro Senhor, que eu queria uma casa de 2 quartos, porque eu precisava de um quarto pra ele, né, porque ele já tava ficando grandinho e tal. Então eu já vim orando pro Senhor sobre essas coisas, sabe? Só pra você ver o trabalhar de Deus. A gente pensa que tá dando tudo errado. Foi o meu ver, né, antes de me converter. Eu não entendia muito. Dando tudo errado. Mas na verdade, Deus estava me direcionando pro lugar certo, pro lugar aonde Ele me queria, no centro da vontade dele. E aí a gente começou a gerar aquele incômodo. E toda vez que Deus está gerando incômodo de você, e a gente ora, é pra mudança. Toda vez que eu começo a me incomodar com alguma coisa, fica de lição pra vocês. É porque Deus está me direcionando a fazer algo. E aí Deus traz aquele incômodo. Porque Ele sabe que se a gente tiver tudo bem, como que a gente, pensa comigo, se tiver tudo bem, como que a gente vai se movimentar? Porque o ser humano, ele quer ficar no cômodo, né? Ele não quer se movimentar. E eu não vou só tô falando de todos nós, tá? A gente quer ficar só no cômodo, a gente quer ficar no raso, e aí se tá indo tudo bem, a gente fica lá. Mas Deus nos ensina que não, que o desconforto faz a gente crescer. Por isso que Deus traz desconforto na nossa vida. E aí a gente pensa que tá tudo errado. E aí a gente começa a reclamar. E na verdade é um ponto da gente rever e começar a agradecer a Deus por esse desconforto. Porque o desconforto gera em nós uma transição. A gente começa a se movimentar. Você pode ver. Toda vez que a pessoa estiver desconfortável, ela começa a se movimentar. E é justamente onde Deus começa a nos direcionar. Muitas portas vão estar fechadas. Por quê? Porque Deus quer direcionar para a porta certa, entendeu? Então muitas portas se fecham. E aí, vou voltando para a minha história, eu precisava, foi muito rápido isso, porque precisava arrumar a fiação. Então precisava tirar o telhado dessa casa. E aí nesse processo foi muito rápido. Por quê? Tinha 20 dias pra sair. E como que eu ia me mudar em 20 dias? Como que eu ia me fazer tudo isso em 20 dias? Eu falei assim, meu Deus, eu comecei a estar de chorar. Só que eu queria chorar. Era só isso que eu queria, chorar. E aí eu comecei a jejuar, porque eu falei assim, meu, o que tá acontecendo? Tá destruindo tudo, né? Porque eu pensava assim, nossa, né, agora que eu me converti, o inimigo se levantou e tal. E pode até ter mão dele? Pode ter. Mas ninguém é maior do que nosso pai. Ninguém é maior que nosso pai. E nisso, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tentei ainda ficar nesse trabalho, porque eu falei, agora como que eu vou mudar? E sem um trabalho, porque Deus pediu pra me demitir, tá? Me pediu pra me demitir. Eu falei, como que eu vou fazer isso sem trabalho? Porque a gente pensa com qual mentalidade? Nossa mentalidade. E eu falei, como que eu vou fazer isso sem trabalho? Não dá. Só meu marido trabalhando. E, pra contar pra vocês, assim que eu me converti... desculpa, o Lulu tá gripadinho, então ele tá aqui do meu lado. E aí, quando eu me converti, o meu marido, ele tinha... no futebol, ele quebrou o ossinho daqui, teve que fazer uma cirurgia. E ele trabalhava como autônomo. Então, pensa comigo. E tinha entrado de férias ainda. Então, pensa comigo. Acabei de voltar de férias. Tudo isso. A gente tava começando a organizar nossas coisas, porque ele tinha começado a voltar a trabalhar também. Eu falei, e agora? Tipo, como que eu vou fazer tudo isso? Não, e ainda Deus faz pra me demitir. Não, Deus faz de brincadeira comigo. Por que eu vou fazer uma coisa dessa? Como que eu vou fazer isso? Bom, e Deus faz isso não pra nos testar. E gerando em nós
nós um aprendizado, para que a gente alimente a fé, para que a gente viva pela fé e não pelo aquilo que a gente vê. E não porque Deus ele quer ficar nos testando, né, para ver o que a gente vai fazer, mas para nos ensinar, para nos amadurecer, entendeu? Então isso foi um amadurecimento para minha vida cristã, entendeu? E aí eu tive que pedir demissão. E aí eu fiz o jejum, nada aconteceu. E Deus me deu outro sonho, falando pra mim que era só até o dia 26 que eu tinha de tomar a decisão. Eu falei, e agora? Eu tava passando mal de medo. Mas a gente não pode adorar dois senhores, né? A gente não pode viver pelo medo, né? Porque quando a gente vive pelo medo, a gente acaba adorando aquele medo. Então, a gente tem que viver, né, em busca de obedecer ao Senhor. Aí eu fui lá, no dia 26, com medo, e expliquei certinho, né, que eu ia me demitir e tal, me demiti. Eu desci das escadas, né, tinha uma escada onde eu trabalhava, e eu tava ali arrumando as coisas na gôndola e tal ainda, porque tinha alguns dias pra mim cumprir ainda. E aí, 5 minutos, galera, 5 minutos, eu recebi uma ligação que mudou a trajetória da minha vida, que me direcionou justamente pra onde eu tô hoje, pra essa casa. E a casa é o quê? Nova, tá? E toda branca. A casa é um apartamento, tá? Mas é que eu não expliquei direito no vídeo. Mas ela é toda branca. E eu estou vivendo a promessa do Senhor da minha vida. Bom, e fala muito sobre a gente obedecer, confiar no Senhor. Então fica esse testemunho pra vocês, mesmo com medo, gente, porque eu não vou falar que a gente não sente medo, mas igual Davi, ele não é que ele não teve medo quando ele foi enfrentar Golias. Você acha que não deu aquela pontinha de medo lá nele? Deu! Mas ele foi mesmo assim. E aí quando ele obedeceu, Deus agiu. Às vezes a gente espera muito de Deus, mas a gente não quer fazer nada. A gente quer ficar aqui, né? Porque a gente tem medo da frustração, medo de não ter ouvido a voz de Deus direito, medo de ter loucura na nossa cabeça. E realmente, só vive as promessas de Deus se você é louco o suficiente pra acreditar. Então você tem que ser louco sim, eu falo pra vocês. Sejam loucos sim, de acreditar naquilo que Deus fala. Se Deus direcionou vocês, se Deus falou, se Deus disse, faz. Porque no fim, sempre dá certo. E Ele sempre honra. E fica esse testemunho de hoje pra vocês como ensinamento. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, continue seguindo que eu vou estar postando mais vídeos. Até um próximo.